vamos conversando sobre o quê? Deixa eu pensar. Vamos conversando sobre o que eu trouxe pra você. Ah, é? É. Pega Tá, aí. não vou pegar agora. Pega agora. Não, porque você me fala e me dá, não é melhor? Não tá ouvindo? Isso não tá gravando? Não. Tá indo? Vamos. Ah, tá vendo? Disse Não aí, tá sei. vendo? Também que nem eu, inexperiente em entrevista. Eu acho que não, ninguém me fez sinal, né? Ninguém fez sinal. Aqui tem duas coisas. Uma Ah. coisa que eu gosto e que eu acho que você gosta também. Ah, E que tem a ver com o lugar que você me convidou para fazer a entrevista. Ah. E outra coisa que eu tô te devendo há muito tempo. mas Lázaro, eu só vou abrir na mesa, já Tá. sei o que que é, e só vou conversar com você sobre isso na mesa também. Tá, tudo E bem. tô super contente, adorei. Nem vou abrir de novo. Não abre de novo Tá. não, abre só lá. É. Você tá jogando muito ainda? Jogando Sim. no cassino? Não tem viajado. Tô jogando muito, sabe o que agora? Ah. Rummikub. Foi o Jorge que me ensinou e eu tô encantado porque é tudo que eu gosto. Porque é uma mistura de baralho com dominó, com jogo, E que mais? com organização. Diz o filósofo Frederico Nietzsche que um pouco de força de vontade vale mais do que as melhores ideias. Digo eu, com a grande dose de simpatia, quando unido ao verdadeiro talento, vale anos de carreira. Talvez por isso, a ascensão de Lázaro Ramos ao pódio dos melhores atores do país, das mais rápidas que eu jamais assisti. Não foi uma ascensão, foi um pulo. De repente, Lázaro fazia o papel principal de todos os filmes, de todas as novelas. Enfim, um fenômeno. Humildade e complexidade. Eis a definição de Lázaro Ramos, como pode bem ser percebido durante esta entrevista. Eu morei em muitas casas. Sou uma pessoa de muitas casas. Tanto é que até hoje eu não me apego muito às casas em que eu vivo. Aqui no Rio de Janeiro já morei em 6 lugares. E na Bahia também foi assim. Quando eu nasci, morei um pouco com a minha mãe. Com 3 anos de idade, já fui para casa do meu padrinho. E morava eu, minha mãe, meu padrinho, a mulher do meu padrinho. Depois eu fui para casa da minha madrinha. Depois eu fui Sua para mãe casa... sempre com você? Minha mãe sempre comigo. Depois, quando minha mãe precisou trabalhar durante toda a semana, eu fui morar na casa da madrinha do meu pai, que é Dindinha. É uma pessoa que eu falo sempre com muito carinho, porque é uma segunda mãe para mim. E só com 14 anos que eu fui morar com meu pai. Aí morei com meu pai dos 14 aos 16. 16 voltei a morar com minha mãe, morei com ela até os 17. 18 voltei a morar com meu pai. 19 saí de casa, vim para o Rio de Janeiro. E eu morava na colônia, né, na colônia dos nordestinos. Morávamos numa mesma casa, eu, João Falcão, Wagner Moura, Vladimir Brista. Nossa. Sendo que, num mesmo quarto, eu, Wagner e Vlad, sendo que só tinha uma cama de solteiro, o Vlad estava com o braço quebrado, então ele ficava na cama e eu e Wagner dormíamos no colchão no chão. Era E uma nessa colônia. época não tinha muita namorada, não? Muita mulher? Nessa Só gato? época, é só gato, mas um monte de gato duro, né? Engraçado que é uma das épocas mais felizes da minha vida. Foi? Essa época da bagunça e da De colônia. Recife. De Recife, porque a gente morava ali, a gente convivia, a gente fazia teatro 24 horas. Porque a gente ensaiava com o João de manhã e à tarde, e de noite a gente chegava, o João estava escrevendo o texto, e a gente ficava jantando, mas esperando ver qual era o resultado do texto que ia sair da máquina pra gente já ler, pra no dia seguinte João não ensaiar. era casado com a Adriana? Era né? casado com a Adriana, mas a Adriana estava aqui no Rio. E cada vez que eu quero recuperar minha juventude, minha alegria, é engraçado, que eu lembro disso. Quando eu vou pra casa do Wagner, a gente lembra disso. O que que tem na Bahia que É não tem no liberação, Rio? É liberação. É liberação. Quando você mexe, quando você tem swing, quando você é alegre, quando você toca, inclusive isso é uma coisa importante de se dizer, porque quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu dava 3 beijos e um abraço. Depois, mesmo aqui no Rio de Janeiro, que é praia, né, e tudo, eu sentia que tinha uma certa estranheza. Com abraço Porque eu ou com fa- os 3 beijos? Com os 3 beijos e o abraço, que eu fazia isso com homem ou com mulher. E isso é um costume que eu tenho lá da Bahia. E de repente, até aqui no Rio, eu tive que me frear um pouquinho. Então, concluindo o raciocínio, eu acho que na Bahia tem isso. Quando você... Não é porque você mexe, porque você rebola, porque vai exatamente chegar no sexo ou qualquer outra coisa. É só uma maneira de brincar com isso e liberar. Mas não chega no sexo mais fácil na Bahia? Eu, pelo menos, não tive essa facilidade. Se chega, não é pra todo mundo. Tá com mais facilidade no Rio? Não, eu namorei muito mais aqui no Rio de Janeiro do que na Bahia. Jura? Juro, juro. Mesmo porque na Bahia, eu acho que a minha vida era tão... Tinha necessidade de ficar tão mais focado e responsável e íntimo. Olha que coisa, né? Na Bahia, que é um lugar tão extrovertido, tão pra fora, eu tinha necessidade, quando eu vivia lá, de ser mais íntimo.
E isso na escola, assim, eu era aquele aluno da escola que era o mais sério, sentava na frente. Tinha o meu melhor amigo chamado Haroldo. Nós dois sentávamos na primeira fileira. E... Olha aí, Foguinho, tudo bom? A gente sentava na primeira fileira e o foco era o estudo. Não tinha foco de namoro ou de passeio, ou ir pra festa, baile de debutante de 15 anos. Eu acho que se eu fui em 2, foi muito. Vim com a máquina em 2000 e não vim pra ficar. Vim pra fazer 3 semanas de temporada da máquina no Sesc Copacabana. A peça deu certo e a gente foi convidado a ficar 6 meses. Depois desses 6 meses, a gente começou a fazer muito teste para cinema. Ninguém voltou, né? Ninguém voltou. Esse vestido é o seguinte, posso falar aqui? Eu encontrei Lázaro em Punta del Este e ensinei Lázaro a jogar no cassino. Mas não foi isso. A gente ganhou prêmio junto em Gramado. Exatamente. E aí o prêmio para melhor ator tinha um prêmio de 30 mil reais, fora aquela estátua linda, pesadíssima, né? E linda. Um Kikito. Me falhou o nome, eu ia falar o Candango. O Kikito. Aí quando chegou, Coca-Cola patrocinava, sei lá quem patrocinava, algum... Enfim, o prêmio dele era patrocinado e o meu prêmio era patrocinado pelo Mink. Então eu ganhei só o Kikito. Aí em Punta, o Lázaro falou, você é muito elegante, porque você nem reclamou. Aí eu falei, Lázaro, sei lá, me dá um vestidinho. E hoje eu ganhei o vestidinho de Lázaro. A gente vai passar por essa galeria de teatro, né? Queria saber como é que tá a sua peça em São Paulo. Pô, tá indo bem. E faz 3 anos que eu não faço teatro. Teatro é muito bom, né? É muito bom e eu costumo dizer que eu tô emprestado a todo o resto. Tô emprestado à televisão, ao cinema, porque eu me sinto em casa mesmo no teatro. Ah, jura? E o que eu acho, assim, que eu sei fazer. É engraçado isso, que o resto eu acho que eu tô disfarçando, tô enganando. Tá enganando bem pra caramba, As pessoas né? dão um medo, assim, de que um dia descubram, ih, ele enganou a gente esse tempo todo. E aí, depois de 3 anos, voltar a fazer é muito bom, porque além do exercício todo, da vaidade toda que a gente tem, né, por receber a resposta imediata, você vê quando você provoca o sorriso numa pessoa, quando você provoca um momento de reflexão, tem também que, como ator, eu sinto que eu tô me despertando novamente. Porque a gente acha que o bocejo é contra a gente. É contra a gente, né? Que o não rir é contra a gente, mas existem manifestações sem ser a gargalhada. É. Existem manifestações diferentes, né? Mas eu sou uma pessoa tensa, eu sempre acho que é comigo. Eu acho que é comigo que eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí fico tentando consertar. Aí a fala seguinte eu digo, vou consertar. Eu faço um esforço tremendo porque eu tenho a sensação da eternidade. O cinema o tempo todo me dá essa sensação de que será eterno aquele momento e que eu tenho que dar o melhor de mim e o máximo de mim seja até mesmo no esforço. Porque eu acho que talvez seja vaidade também, né? De que esse momento vai ficar para sempre. Difícil fazer um programa pro Canal Brasil, né? Nossa Senhora, difícil. A gente se sente burro, incompetente, Você falou sem que se texto. sente burra, mas eu descobri uma coisa perfeita. 2 grandes argumentos pra gente. Nós somos atores, portanto, não temos a obrigação... Olha os seus fãs. Porque as crianças... Eu me sinto a Xuxa. Depois desse personagem da novela, eu me sinto a Xuxa. Queridíssimo das crianças pelo seu foguinho, Lázaro Ramos é capaz de fazer qualquer papel. Atualmente faz uma peça de grande sucesso em São Paulo. Lázaro é inteligente, um homem de pensamento original, com longo e florido caminho. Eu ainda hei de vê-lo fazendo Hamlet, talvez, ou Dostoiévski. Um personagem que era sem caráter, que era torto, que é estranho no universo das novelas, né? Porque virou um herói, é a frase feita, né? Herói sem caráter. Mas tocou no Macunaíma, pois aí tocou no sentimento justamente de quem é mais crítico e de quem está na formação dos seus valores, do seu caráter também, né? Você se sente mal por isso? Eu não me sinto mal, não me sinto bem, porque eu acho que o personagem, apesar de ser num universo cômico, tinha uma complexidade que eu acho muito interessante, que é você mostrar que nada é maniqueísta, que nem todo mundo é tão bom ou tão mal, que as pessoas às vezes fazem alguma coisa errada porque tiveram uma motivação para isso. Eu acho interessante você falar com as crianças dessa maneira também. Acho que é realista. Sem ser e tem outra fada, coisa né? também, era lúdico. Barulho, tô trabalhando, meu filho. Tá em casa. A vida é feita de frases feitas, né? Então eu vou me permitir a falar as frases feitas. Eu, como todo ator,
também sou tímido. Ou fui tímido. Todo ator fala isso, né? É, que eu sou muito tímido, só nos personagens que eu me solto. É, só nos personagens que eu me solto. Mas fica essa coisa de paparazzi da porta da sua casa? Graças a Deus, não mais. Eu dei um basta também. Como é que se dá um basta no paparazzi? Se dá um basta dizendo, olha, para, não admito, não vou fazer pose, não vou dar um beijo pra você. Não, me desculpa, sai daqui. Sabe que uma vez Porque você não é diretora... seguríssimo. Eu vi você começando lá o ensaio do método, você fica nervosão. Não, sou você... nervoso, fico sério, tenso, concentradíssimo. E voltamos, demos a volta. Voltamos. Aconteceu um monte de coisa pelo caminho, não foi? Muitas coisas, falando muitas coisas. E uma das primeiras peças que eu fiz tinha uma crítica que era maravilhosa, falando de mim. Aí eu lembro que eu fui muito contente pra ela e mostrei a crítica. Disse, olha o que falaram de mim. Aí ela, no momento, ela não comemorou. E ela me disse isso, é impressionante como isso ficou tatuado até hoje. Ela disse, olha, isso aqui não é tudo. Isso aqui não vai te garantir nada, isso não te segura, não acredite nisso. Isso aqui tem um fundo de verdade, mas não é só isso. E aí eu fiquei dizendo, por que ela está dizendo isso? Eu tô tão bem na peça, eu tô me achando maravilhoso. E todo mundo está me achando maravilhoso. E todo mundo está me achando maravilhoso. Mas de repente, quando ela me deu essa real, e é engraçado que eu tenho algumas pessoas na vida que me adotaram quando eu era adolescente, porque eu comecei a fazer teatro com 15 anos de idade e até hoje Olodum. São minha referência. Do Olodum ou não. Chica e Zebrinha, que é o outro que eu ia falar agora, são do Olodum. Chica dizer isso naquele momento foi importante, assim como Zebrinha, que estava do lado, dizer isso, dizer assim, olha, você acha que você já está pronto? Eu já tenho 45 anos de idade e não estou pronto. Claro que eu quero que falem bem de mim, eu quero que gostem de mim, eu quero que me amem. Aliás, eu preciso que me amem, porque senão eu não consigo continuar. Quando cheguei no Rio, eu nunca assumi que era para ficar aqui. Sempre morei ou compartilhando apartamento, Obrigada. ou compartilhando apartamento, ou então em hotel. Vamos aqui? Você gosta de flor? Eu gosto. Mas você já me deu muito presente hoje, tá? Vamos ver. A gente pode entrar aqui um pouquinho? Licença. Filmar um pouquinho aqui, dá licença. Você não deve ter acumulado muita coisa, né? Quem muda muito consegue ir se livrando das coisas, né? Não, acumulo tudo. Você acumula e vai levando de apartamento em apartamento? Não, nesse apartamento agora não, porque... Não, porque a Thaís ocupa muito espaço. Ocupa muito espaço. Não tem jeito, não é isso? Mas como o de Santa Teresa, que inclusive é onde fica a ilha lá do programa do Espelho, todas as minhas memórias estão lá. Inclusive, se a gente fosse fazer entrevista lá, eu ia te mostrar. O primeiro sofá, que foi a minha primeira cama, que é um sofá-cama, que até hoje está lá, já está todo furadinho, mas eu guardo, que foi o primeiro cachê que eu tive aqui no Rio de Janeiro. Aí eu comprei um sofá-cama de madeira, e era onde eu dormia, e está lá até hoje. Tudo, aliás, não combina nada. Não tem um móvel que combine todo Esse sofá era da onde? Esse sofá foi de... Da Lagoa, não? Não, foi de Laranjeiras. Você não divide a sua verba com o diretor, eu divido a minha. Mas fica tudo em família. Em compensação, tem uma equipe gigante. E agora, até nos programas que eu falo que não se toca nesse assunto, é para falar disso também. Mas eu, por exemplo, poderia estar no seu programa? Você poderia estar nesse programa. Mesmo não sendo negra? Mesmo não sendo negra. Se isso, nessa temporada, pelo menos essa temporada, eu escolhi para isso. A do ano que vem acho que vai ser para outra coisa. Porque eu acho que eu já exorcizei esse demônio meu que eu precisava exorcizar, sabe? Eu acho que é necessário ainda. E procuro fazer isso com uma maneira que eu tenho de ver o mundo, que acho que é muito saudável, tentar ver tudo isso com humor. Eu te vi no sinal. Fez uma boa novela, hein? Muito obrigado. Valeu. Vamos estudar, minha gente. Estudar é importante. Fazer o dever de casa, rapaz. A questão séria que se impõe aqui em Encontra é mais simples. Afinal, o que esse plano tem que os outros não têm? Assumi duas coisas. Uma, sou ator, portanto não tenho a obrigação de esconder minhas emoções, minhas dúvidas, minhas falhas. Posso ser, talvez, expressar mais a minha humanidade do que um repórter. E outra, Posso não saber formular tão bem uma pergunta. Posso saber não formular tão bem uma pergunta. Seu pai e sua mãe eram separados. Nunca foram casados, na verdade. Assim, então não se separaram. Não se separaram, pois é. Quando você tem quintal e quando você tem com quem brincar, isso ameniza todos os outros problemas, inclusive os emocionais. Chega de você. Nunca tive um relacionamento 2 dias, no mínimo 1 mês. Me apego, aí ficava apaixonado, achava que estava apaixonado pro resto da vida, aí 1 mês depois descobri, aí não era isso. Já entendi, você não se apega às casas, mas se apega às mulheres, como se elas fossem casas. Show?
Caramba! Descobri tantos anos de análise e nunca ninguém tinha... Pelo amor de Deus! Detesto dormir sozinha. Eu não consigo dormir sem ligar a TV. Eu ligo a TV pra ter algum barulho, programa uma hora de E aí desligar. você abraça o travesseiro? Tem cerveja lá? Tu bebe muito, hein? Não bebemos nada, bebemos? Não vi nada hoje. Pô, mais animada pra beber é você aqui. Não vi ninguém da equipe pedir um copo de cerveja. Não, eles estão trabalhando. Quantos anos você tem? 28. E o casamento? É teu primeiro casamento? Segundo. Já tive um relacionamento de 4 anos. Não era casamento oficial, igreja, padre, mas considerava como. Casamento vai bem. Casamento é administração sempre, né? Porque equilibrar as diferenças, Manter os estados de paixão. manter os estados de paixão. Porque senão não tem sentido. Pois é. Uma coisa engraçada, que é uma coisa boa que a gente equilibrou, que poderia ser o mais difícil, é profissionalmente. É impressionante. Fico impressionado como a gente, quando vai trabalhar junto, Vocês se entendem? a gente se entende e a gente sabe respeitar o limite do outro. Eu não tenho nem coragem de dizer assim, o Madame Satã foi melhor do que o homem que copiava, foi melhor do que o Paió. Todos eu tenho uma ligação afetiva muito forte. Eu não sou ator pelo prazer artístico. Você é ator pra ficar com os amigos, você gosta dos companheiros de profissão, é isso? Eu sou ator pelo prazer afetivo e social. Por que fazer? Prazer eu tenho em tudo. Eu tenho prazer em estar no palco, eu tenho prazer em fazer um filme, eu tenho prazer em dizer um texto bem dito. Eu tenho esse prazer. Mas o porquê eu faço não é por este prazer. É pelo prazer da convivência e pelo prazer social. E eu assumo isso o tempo todo. A minha educação teatral vem do Bando de Teatro Lodum, que é um grupo que faz teatro para falar de questões sociais. Por que Lázaro é o nome que você botou depois? Porque o Lázaro é quem ressuscita, né? Meu pai escolheu. Na Bahia, São Lázaro é um santo muito popular, portanto, não é um nome único. Só no meu grupo de teatro tinham 3 Lázaros. É que nem Maria, assim, É quase. que nem Maria. E é uma igreja lá em Salvador que sintetiza muito bem o sincretismo baiano. Porque é uma igreja que ela, acho que mais até do que a igreja do Senhor do Bonfim, ela se mescla o catolicismo com o candomblé de uma forma que eu um dia cheguei na igreja e vi uma mulher recebendo um orixá. Sei. E qual é a profissão da sua mãe e do seu pai? Minha mãe era empregada doméstica e meu pai trabalhava na indústria do petróleo. Era operador de máquinas no polo petroquímico de Camaçari. Eles estão vivos ainda? Minha mãe é falecida, faleceu há 6 anos e o meu pai é vivo. Depois que minha mãe morreu, tudo que eu fazia, nada mais fazia sentido. Você queria mostrar pra ela de alguma forma? Era pra ela. Era pra ela. Sem Nem você teatro. saber, né? Nem você Sem eu sabia que saber. era pra ela. Eu só caí nisso quando ela morreu, que aí eu tive o primeiro ensaio do grupo de teatro. Eu disse, mas pra que eu tô vindo pra aqui? Que ensaio era esse? Você tava fazendo o que na época quando Era ela um morreu? bando, acho que não sei se era Don Quixote ou se era a ópera de 3 Vinténs. Mas eu disse, meu Deus, pra que eu tô indo fazer isso? Nada mais fazia sentido, estudar não fazia sentido. E minha mãe sempre foi uma pessoa que era muito grudada comigo. Muito grudada e uma pessoa que me deixou uma mensagem de alegria profunda. Alegria no comportamento, no que dar para as pessoas. Tanto é que o período que ela ficou doente eu um pouco apaguei da minha memória. Foram algum tempo Foi doentes? 1 ano e pouco, 2 anos. Na minha memória, Você tem tem a ela maneira boa com que ela se relacionava com as pessoas. Até do momento que ela estava doente, era a maneira com que ela, mesmo numa cama deitada, sem poder andar, chegava alguém em casa, a primeira coisa que ela oferecia era um sorriso e não uma queixa. Isso é muito forte. Tanto é que eu fiz questão de, no túmulo dela, escrever assim, nunca esqueceremos da sua alegria. Quando eu lembro dela, eu lembro do sorriso. Ela falava alto, ria alto? Ela ria alto, falava alto, gostava de conversar, tinha amigos, gostava de receber as pessoas, era generosa, era generosa. Eu lembro da generosidade dela, assim, de às vezes morar numa casa pequena e alguém precisar de um lugar para morar e ela abrigar essa pessoa, sem nem perguntar quando a pessoa ia sair de dentro de casa. E lembro desse carinho também. Quando ela me via um pouco tristinho, ela me fazia rir. Olha que coisa forte. Acho que você provocar o sorriso numa pessoa, às vezes, é mais forte até do que um conselho. Uhum. Se ela dissesse, não, meu filho, faça isso porque este é o caminho que você tem que seguir. Não, ela me fazia rir. Aí depois que eu ria, relaxava, todo o resto caminhava. Se você olha e você estranha, às vezes, você acorda e você pensa assim, onde é que eu tô? Sabe?
que eu tô perguntando? Não só me pergunta onde é que eu tô, mas pergunta também o que é que eu faço disso tudo. Isso é importante de contar. O quê? Isso é muito importante. Eu fico doente toda vez que eu vou parar de fazer um trabalho. Fico doente. O quê? Com febre? Fico com febre, fico gripado. Na novela, como foram 8 meses, eu tive gastrite. É, religião. Baiano. Sincretismo. Tudo que vier eu traço. Tudo, eu acredito em tudo. Nami Orengekyo, me ensinaram a fazer, faço. Pai Nosso, rezo. Tomar banho de folha, tomo. Tudo. Não é? Estão trabalhando. Tem que fazer, tudo funciona. E nada é mentira, tudo é verdade, tudo é o mesmo princípio. Eu acho que tudo vem da Grécia ou da África. Você tem que fazer Dostoiévski. Que isso? Peraí. Eu só li o Crime e Castigo. Eu tenho muito mais amor do que eu sou capaz de demonstrar. E eu acho que você é desse tipo. Às vezes o meu afeto vem como uma onda que eu abraço. Eu abraço, eu me aconchego. É impressionante como às vezes eu tenho um carinho e um amor desesperado. Às vezes tem pessoas que eu não vejo há muito tempo que eu encontro e eu abraço, pego e fico. E às vezes eu não consigo dar um sorriso. Te deu presente. Ah, que é isso? Vai gostar muito. Obrigado pela entrevista, amigo Lázaro. Que todos os deuses e todos os orixás te guiem. Você merece. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.